Pois é, mais de 60 horas se passaram desde os temporais na sexta-feira. Mais de 400 mil endereços aqui em São Paulo continuam sem energia. Eu vou falar agora ao vivo com a Camila Yunes. A Camila Yunes está numa rua do bairro Paraíso. Para quem apenas nos ouve na rádio, a imagem que a gente tem atrás da Camila é de uma árvore caída e que, pelo que eu consigo ver, Camila, você pode descrever melhor para a gente, não passa nenhum veículo por aí. E muito possivelmente essa árvore está caída desde a sexta-feira. Como é que está a situação? Conta para a gente. Oi, Lívia, muito bom dia para você, para o Colombo, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Tá complicado, viu, Lívia? E realmente, desde sexta-feira, essa árvore está tombada aqui na Rua Maria Figueiredo, próximo a Tutóia, aqui na região do Paraíso, zona sul da capital paulista, nas proximidades também do Parque do Ibirapuera. O nosso repórter cinematográfico, Nilton Rodrigues, vai mostrar para vocês como tá por aqui essa situação. Não, você me perguntou, né, Lívia? Não tá passando nenhum carro por aqui. E olha o tamanho dessa árvore. Foi arrancada a raiz completamente, ela toma totalmente a via árvore, ela, né, pegou também a fiação, então é uma situação muito complicada. O fim de semana inteiro a gente esteve monitorando, a gente veio até aqui a Rua Maria Figueiredo para saber como estava, se já tinha sido restabelecida a energia, e até agora nada. A rua está sem energia, os prédios estão sem energia. Nesse momento os carros não passam, a rua está fechada, mas no sábado cedo a gente via muitos carros passando por aqui. E aí o perigo muito grande é justamente, né, Lívia, essa fiação solta. Então até por isso a gente alerta, né, a população para tomar muito cuidado, porque em vários pontos da cidade a gente ainda tem essas árvores tombadas. Na Zona Sul o estrago foi muito grande. Então há uma preocupação muito grande com relação a essa fiação solta. Mas hoje a gente tem essa rua aqui, a Maria Figueiredo, desde sábado à tarde, domingo já estava fechada aqui para o trânsito de veículos. Mas a população por aqui ainda continua sem energia. Na última atualização da Enel, né, Lívia, ela disse que, né, a companhia afirmou que a energia já tinha sido restabelecida em 60% dos lares, dos estabelecimentos. Mas como você mesma disse, isso significa que a gente ainda tem mais de 400 mil clientes sem energia funcionando. O governo do estado de São Paulo também divulgou uma nota falando, né, Lívia, que alguns serviços essenciais, né, os serviços considerados aí essenciais, então estamos falando de hospitais, escolas e também de delegacias, eles estarão funcionando. E que os hospitais que estão sem energia estarão funcionando com o auxílio de gerador. E que as escolas, elas estarão, né, a gente terá a aula nesta segunda-feira nas escolas estaduais, mas caso haja alguma intercorrência, essas aulas serão feitas aí por formato online. Mas claro que é uma situação que ainda o pessoal aqui em São Paulo vai ter que ter bastante paciência. A Sabesp também disse que está retomando o fornecimento de água para a população, mas a gente ainda tem 27 pontos, bairros aqui na capital paulista, na região metropolitana, que estão sem o fornecimento de água. E como a gente vem destacando, falando ao longo de todo o final de semana, num cenário mais otimista, essa energia deve ser restabelecida totalmente na terça-feira, mas isso com bastante otimismo, porque a gente tem andado, né, Lívia, durante todo este fim de semana pelas ruas de São Paulo, a situação está bem complicada, especialmente na Zona Sul e na Zona Oeste. Como você disse, tem expectativa aí de uma reunião na tarde de hoje com dirigentes da ANEEL, da Enel, também com o governador Tarcísio de Freitas e com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Vamos ver como vai se desenrolar tudo isso aí, mas a população está sofrendo bastante com esse impacto, né? Desde sexta-feira, sem energia, a situação muito complicada. Pois é, são duas questões que precisam ser analisadas com muita atenção. Primeiramente, claro, é a atuação emergencial, que nem é mais emergencial, porque os temporais aconteceram na sexta, dando toda essa consequência que a gente está vendo, né? Startando toda essa consequência que a gente está vendo, é lidar com essa situação, restabelecer a energia, o abastecimento de água, a conexão de internet, porque tem muitos bairros também que estão sofrendo com isso. E num outro ponto é olhar para frente, né, Camila Yunes? O que fazer a partir de agora para evitar que isso aconteça mais uma vez? A gente vai acompanhar essa reunião que vai acontecer à tarde, claro, passo a passo, tudo que está sendo feito para tentar resolver esse problema, principalmente aqui na capital paulista. Fica ligada, viu, Camila, nessa situação, e depois você volta com mais informações para a gente. Difícil, né, Rafael Colombo? Uma situação como essa, sexta-feira, mais de 60 horas, tanta gente ainda sem energia.
plena segunda-feira. Há uma expectativa de que a energia seja retomada completamente amanhã, mas é uma expectativa. E é curiosa a falta de urgência de alguns organismos, como a ANEEL, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem como função identificar se o trabalho dessas concessionárias está ou não sendo bem feito. E em São Paulo, claramente não está sendo bem feito. E não está sendo bem feito, não é a partir de agora que a gente pode tirar essa conclusão. Claro, porque agora as coisas ainda estão acontecendo, mas quem vive em São Paulo tem reclamações 1000 para fazer em relação à Enel, assim como tinha para fazer em relação à AES Eletropaulo, que era a controladora americana, que vendeu as ações, o controle da empresa para a Enel, empresa italiana, assim como tinha reclamação para fazer na época da Eletropaulo. Por quê? Porque os transformadores são velhos, porque os transformadores explodem, caem 3 ou 4 gotas de água. É claro, e agora a gente vai de novo ouvir as autoridades falando, olha, mas choveu muito, ventou muito mesmo. A área, o ponto onde o vento chegou a maior velocidade em São Paulo foi ali em Congonhas. Eu moro do lado de Congonhas, ventou demais mesmo, foi um negócio meio assustador, 102 km por hora. Mas a gente não pode tirar essa chuva aqui como medida e nem aceitar como argumento das autoridades, ventou muito ou choveu muito. Fosse dessa vez aqui só, você até dá um desconto, né? Fala assim, não aconteceu, realmente foi atípico, não. Mas quando venta pouco, quando venta 50 km por hora, quando venta 40 km por hora, quando ao invés de chover 150 milímetros, chove 50, acontece a mesma coisa. Não na mesma escala, mas acontece a mesma coisa. Por quê? Porque a prefeitura é quem tem autoridade para autorizar ou não a remoção de uma árvore, a poda ou não de uma árvore. Por que as árvores caem tanto em São Paulo? Algumas delas estão podres mesmo. Estão só a casca, estão ocas por dentro. Essas caem porque estão ocas. Outras caem porque as raízes crescem demasiadamente, as calçadas são muito pequenas, ou porque a poda é mal feita. A poda que às vezes é feita pela própria Enel e às vezes é feita pela prefeitura. Aliás, tem uma disputa aí, tem uma crítica que é feita pela prefeitura em relação à Enel. A poda às vezes é feita no formato de U, para permitir que a fiação fique livre do crescimento dos galhos. Isso prejudica a árvore, provoca mais facilmente a queda da árvore. Quem vive em São Paulo vê a árvore cai com vento de 12 km por hora. Não precisa ser 102 km por hora. Então, essa é a queixa. Por que a prefeitura demora tanto para permitir a poda? Por que a prefeitura, quando faz a poda, faz e invariavelmente as coisas ficam piores do que estavam? Por que demoram tanto para autorizar a remoção de árvore que está podre, que está carcomida por dentro? Por que não há um zelo com o crescimento indeterminado, indiscriminado das raízes encalçadas, todas elas já cimentadas? Às vezes a própria raiz acaba estourando o cimento. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, de novo vão vir com a história do vento muito forte, da chuva muito forte. Beleza, há quanto tempo São Paulo escute? Se a gente for à Câmara Municipal agora e começar a mexer nos arquivos da Câmara Municipal, a gente vai ver quantos projetos foram aprovados obrigando a concessionária a aterrar a fiação. Pelo menos em alguns corredores. Não faz, mas é muito caro, o trabalho vai durar 200 anos, não tem como fazer, etc e tal. Aí não faz, o que acontece? As árvores caem por cima da fiação. Os postes em São Paulo são um negócio, além de ser esteticamente horroroso, né, de enfeiar a cidade num tanto, é perigoso, porque vira e mexe tem fio solto, você não sabe se está ligado, se não está ligado, se é de TV, se é de internet, se é fio com alta voltagem, ninguém sabe nada, né? Além disso, quando cai uma árvore em cima, a fiação é toda destruída. E às vezes o que acontece? Aconteceu nesse fim de semana, por exemplo. A prefeitura não pode mexer na árvore enquanto a Enel não chega. Por quê? Porque ainda tem fio com voltagem, tem fio com eletricidade circulando. Então o funcionário não pode correr o risco, óbvio, de se ferir com aquilo ali. Tem de esperar a Enel chegar para cortar a árvore. Aí depois que corta a árvore, tem de religar a energia. E assim a gente vai tocando, sem conseguir falar no call center da Enel, é impossível falar com eles, e sem perceber movimento de técnico. E aí a gente fica muito na confiança do que a empresa diz e no nosso olhômetro, né? Eu circulei e bastante por São Paulo nesse fim de semana, a pé, de carro, transporte público. E olha, difícil encontrar gente da Enel trabalhando, viu? Não sei se no volume em que uma das maiores cidades do mundo demanda. Amanda Klein,
Você chegou a ficar sem luz em São Paulo, sem energia elétrica, sem internet. Foi uma das vítimas da chuva, da Prefeitura e da Enel também, ou conseguiu escapar dessa? Amanda, bom dia. Oi, Colombo, bom dia a você, Dantas, a Lívia. Fiquei sem luz, fiquei sem internet, fiquei sem tudo isso, mas não estava em São Paulo, não estava na cidade de São Paulo. Eu viajei, estava no interior do estado, mas também fiquei sem luz, sem internet. Talvez não dê para culpar exatamente, responsabilizar exatamente todas essas empresas. Mas aconteceu com familiares meus, parentes, vários, ficaram mais de 30 horas, 40 horas sem luz, tiveram que jogar fora tudo que tinha na geladeira, sem internet, completamente às escuras, como se você estivesse de volta quase a tempos medievais. E é uma insanidade você imaginar que em São Paulo, em pleno século XXI, você passa por uma situação dessas. Acho que você fez um passeio, um relato minucioso sobre vários problemas de transformadores, árvores sem poda, Rafael, mas é impressionante se a gente voltar àquele debate, privatização, concessão, se o serviço privado desempenha um papel melhor do que o serviço público, a gente vê que ambos deixam muito a desejar. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida enquanto você falava, no Reclame Aqui, e sobre os problemas da Enel, e não são só coisas que acontecem agora. Se você fizer der um Google rápido, você vê que tem CPI da Enel, em junho, definindo o plano de trabalho na Assembleia Legislativa. Você vê que, desde 2021, a Enel já era a segunda empresa com maior número de reclamações. Se você entrar naquele site simples, Reclame Aqui, qualquer um pode deixar aí a sua contrariedade com um serviço de determinada empresa, você vê que são 17 mil reclamações, apenas 38% dessas reclamações respondidas, e a maioria delas por cobrança errada, por serviço indevido prestado. Muito antes dessa chuva, a Enel já se colocava aí num pódio nada invejável de campeã de reclamações, de problemas em São Paulo. E é lógico, com essa chuva tem isso. Se você for ver o que o Ricardo Nunes, o prefeito, diz, ventos de 100 km por hora, desde 1995 você não via ventos tão fortes na cidade de São Paulo, é verdade. Mas é verdade também que nós temos que nos preparar enquanto cidade, Estado, infraestrutura, empresas privadas e setor público para eventos extremos e eventos climáticos totalmente fora da curva que infelizmente se tornaram cada vez mais frequentes. É um dado da realidade aqui no resto do mundo devido às mudanças climáticas. E aí a gente vê que como cidade ainda estamos muito mal preparados. Agora, Dantas, bom dia para você. A gente quer te ouvir também. Por onde começar? Nós destacamos vários problemas que culminaram na situação que a gente está vivendo há horas, já aqui na capital paulista. O processo de enterrar os fios seria um bom início, pelo menos em algumas regiões. A empresa argumenta que isso custaria 100 bilhões se fosse para aterrar toda a fiação pela capital, por exemplo. Fiscalização, porque a gente vê que muitas empresas de telecomunicação utilizam essa rede já instalada da Enel para possibilitar o acesso aos seus serviços para a população. Fiscalizar a atividade clandestina seria um bom começo também? Ou talvez reforçar a manutenção da poda de árvores pela capital? Por onde começar para tentar resolver esse problema? Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Amanda. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, infelizmente, o consumidor, o eleitor, o cidadão, ele está órfão do poder público e órfão, naturalmente, dessas concessionárias que administram serviços essenciais. Não é exclusividade de São Paulo. Em 2020, nós tivemos um apagão no Amapá que durou 22 dias, né? Então, assim, eu acho que um recorde no país. E essas crises, elas se sucedem. Por quê? Porque, primeiro, que os contratos de concessão são muito mal feitos, Lívia. Contratos que não prevêem cláusulas de rompimento, de multas, justamente quando acontece esse tipo de emergência e a verificação de que essa emergência ela é causada por uma incapacidade, né, por uma negligência do operador. É preciso que o Ministério Público se mexa. Eu não vi ninguém ainda no Ministério Público preocupado com os danos materiais e morais coletivos. Virou uma febre, né? Atualmente a gente vê o Ministério Público se manifestando, pedindo danos morais coletivos por questões de ordem absolutamente aleatória, superficiais, de discussão pública, de debate público. E quando a coisa é concreta e atinge o dia a dia das pessoas, você não vê manifestação. Então, estou esperando manifestação do Ministério Público, porque ele precisa atuar nesse momento. Essa discussão sobre privatizar
sobre não privatizar, ela é sempre válida, como é válida também a discussão sobre a capacidade dessas agências reguladoras fiscalizarem, ou seja, executarem o seu trabalho. Aí agora a ANEEL está convocando aí uma reunião de emergência, mas é sempre assim, sempre para apagar incêndio. A gente sabe que essas agências reguladoras também são todas elas loteadas politicamente por políticos, muitas vezes, que recebem algum tipo de benefício das próprias concessionárias. Tem aí várias investigações mostrando esse tipo de relação promíscua. Então, infelizmente, a gente tem que começar pelo cidadão. O cidadão tem que cobrar, tem que entender como é que funciona esse processo e cobrar das autoridades e processar, sim, essas empresas.